Olá, eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e nessa aula de hoje nós iremos ver as funções inorgânicas bases. As bases são aquelas substâncias que também são conhecidas por hidróxidos ou substâncias alcalinas. São substâncias iônicas, né, compostos iônicos, formados por geralmente um metal ligado ao hidróxido, que é o ânion. Temos uma exceção, que é o hidróxido de amônio, certo? E aí vamos lá. E um detalhe importante é que as bases, corriqueiramente que a gente trabalha no laboratório, produzindo soluções, enfim, elas são substâncias que devem ser armazenadas em recipientes de plástico, porque as soluções básicas elas tendem a atacar o vidro, né, e a contaminar a solução, certo? Então, por definição, as substâncias básicas, alcalinas ou os hidróxidos, será toda substância que, em solução aquosa, ela vai liberar como único tipo de ânion o íon hidróxido, que é o OH-. Então, aqui vem mostrando a reação, né, a equação de dissociação da base na presença da água. Então, quando a gente coloca em água, ela simplesmente dissocia, né, e gera os seus íons que estão presentes nela, que é, no caso, o íon sódio mais, que é o nosso cátion, e o íon hidróxido, que é o nosso ânion. Então, de uma forma abrangente, qualquer base que tenha uma fórmula geral C, onde C vai representar aqui um metal, né? Ou então o íon amônio, que é o NH4+, seguido por OH. O X vai depender do NOx do nosso cátion, do metal. Na presença de água vai gerar o cátion, vai receber a carga X+, mais X unidades da hidroxila, que possui carga menos. As bases, claro que a gente não vai provar o sabor delas, né? Mas, como a gente já viu falar em ácidos, são aquelas substâncias que possuem um sabor azedo. As substâncias básicas são aquelas que possuem sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? É um sabor que amarra na boca. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta de uma banana verde ou de um caju, que a gente observa que é algo que amarra na boca, né? Então, se a gente for verificar o pH ou fazer a identificação daquela substância, ela possui um caráter básico. Aqui vem mostrando o esquema da dissociação para a base do hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é a nossa base mais conhecida, né? No nosso mercado. Então, o hidróxido de sódio, quando a gente coloca em água, ele sofre a dissociação, gera o íon sódio, que tem carga positiva, e o íon hidróxido, que tem carga negativa. Então, esses íons eles são solvatados, são rodeados pelas moléculas de água. Agora, lembra, a molécula de água é uma molécula polar. Ela tem dois polos, né? Tem um polo positivo, que fica nas proximidades do hidrogênio, e tem um polo negativo, que fica na extremidade do oxigênio, por ser o elemento mais eletronegativo. Então, próximo ao íon positivo, a molécula da água vai se voltar com a extremidade negativa, que a gente está vendo aqui, ó, certo? E próximo ao íon hidróxido, que é o íon negativo, a molécula de água vai se voltar com a extremidade positiva. Vejam que são os íons agora hidrogênio que estão mais próximos aqui, só voltando, rodeando o nosso ânion. Então, como ele fala lá, não é? Como as partículas com cargas de sinais opostos se atraem, os polos positivos das moléculas de água exercerão atração sobre os íons hidróxido, do hidróxido de sódio, enquanto que os polos negativos das moléculas de água, que são os oxigênios, exercerão atração sobre os íons positivos, que é o Na+. Como é que a gente pode classificar as bases, né? Então, primeiramente, quanto ao número de hidroxilas. Então, em função do número de grupos hidroxila liberados por fórmula,
nós podemos ter as monobases, dibases, tribases, tetrabases. Se a gente tiver 1, 2, 3 ou 4 hidroxilas na nossa fórmula. E aqui vem mostrando alguns exemplos de dissociação. Para a gente montar as equações de dissociação, não tem o que fazer. Nossas substâncias básicas, elas são colocadas em contato com a água, né? E vão gerar os íons. Vai gerar o cátion, que vai ser o metal, pode ser o amônio também, como exceção, e vai gerar a hidroxila, sempre com carga OH-, tá? Então, aqui, em contato com a água, vai gerar o potássio mais OH-. Por que a carga do potássio vai ser mais? Porque aqui na minha fórmula eu só tenho uma hidroxila. E aí, lembrando também da tabela periódica, né? Porque o potássio é um metal alcalino, ele está presente na família 1A, ele possui um elétron na camada de valência, então para ele ficar estável ele precisa perder esse elétron de valência, e aí acaba formando um íon com eletrovalência mais 1. E aqui o hidróxido de cálcio. Então, quando a gente coloca ele em contato com a água, ele vai gerar o cálcio com a carga. Vai ser 2+, pois a quantidade de hidroxilas que eu tenho aqui na minha fórmula é 2. Então, 2, ele se torna, né, a carga do nosso cátion. Mas, são quantas unidades de hidroxila? 2. Mais 2 OH-, certo? Classificação das bases agora quanto à sua solubilidade. A solubilidade, lembra, que é uma quantidade máxima que um soluto consegue dissolver em uma quantidade padrão de água. Geralmente a gente coloca lá em torno de 100 gramas ou 100 ml de água em uma determinada temperatura. Claro que a gente sabe que tem substâncias que se dissolvem, solubilizam muito mais do que outras. E a solubilidade, da mesma forma que a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade, são características de cada substância. Então, de uma forma geral, nós temos o quê? Que as bases que são formadas pelos metais alcalinos, elas serão solúveis. As bases formadas pelos metais alcalino-terrosos serão pouco solúveis e as bases formadas pelos outros metais serão praticamente insolúveis. Só lembrando aqui da tabela periódica, quem são os metais alcalinos? São aqueles metais que estão presentes na família 1 ou 1A. Então, nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. E quem são os elementos que que pertencem à família dos metais alcalino-terrosos? São justamente os elementos da família 2 ou 2A. Então, nós temos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Certo? Então, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. Então, quais são as bases metais alcalinos, né? Nós temos hidroxilítio, de sódio, de potássio, de rubídio, de césio. Os metais alcalino-terrosos, eles são pouco solúveis. No entanto, as bases do hidróxido de berílio e de magnésio são pouquíssimo solúveis, têm uma solubilidade muito baixa. Por isso que a gente classifica essas duas bases como praticamente insolúveis. Deixa eu botar aqui. E segue os demais, né? Hidroxicálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, que são parcialmente solúveis. E praticamente solúveis todos os demais. Classificação das bases. Então, quanto à força ou grau de dissociação da nossa base. Então, quanto mais solúvel for a nossa base, maior vai ser a sua força. Lembrando
que da mesma forma como lá nos ácidos, né? A gente falava que o ácido forte era aquele que apresentava um grau de ionização alto, da mesma forma a gente vai usar esse mesmo princípio aqui para as bases. Quanto maior a sua solubilidade, provavelmente maior vai ser o seu grau de dissociação. A única exceção vai ser aqui o hidróxido de amônio, porque o hidróxido de amônio ele apresenta uma solubilidade alta, porém ele sofre baixíssimo grau de dissociação. Ele acaba sendo uma base fraca. Então aqui não tem mistério. Base solúvel representa um elevado grau de dissociação, a base é forte, ou seja, é um bom eletrólito. Tem muitos íons lá dissolvidos. Se a base for praticamente insolúvel, é porque ele apresenta um baixo grau de dissociação, é uma base fraca, mau eletrólito. Então, no final das contas, quem serão fortes? O hidroxilítio de sódio, potássio e de rubídio, que são as bases formadas pelos metais alcalinos, e o hidróxido de césio, de cálcio, de estrôncio e de bário, com exceção do hidróxido de berílio e magnésio, que eu havia comentado para vocês, que eles apresentam uma baixa solubilidade. E serão fracas o hidróxido de amônio e as bases dos demais metais, provavelmente formados pelos metais de transição. Como é que a gente fornece a fórmula das nossas bases? Então, não tem mistério, né? Como bases são compostos iônicos, né? Eles não são compostos moleculares, como os ácidos, são compostos iônicos, são formados por um cátion metálico e ânions hidróxido. E sua fórmula geral é justamente essa daqui. Nós temos o metal, a hidroxila. Então, o metal vai ter uma carga positiva e o X vai representar justamente as unidades dela. Então, para escrever a fórmula da base, consideramos essa fórmula geral e escrevemos o cátion à esquerda e à direita o número de íons hidróxido igual à carga do cátion. Sempre assim, né? Para a gente montar a fórmula, sempre primeiramente escrevemos o íon positivo, depois o íon negativo. Então, nesse exercício aqui, ele pede para a gente fornecer a fórmula das bases formadas por esses metais, pelo bário, potássio, alumínio, ferro, 2+, ferro 3+. Observem que para cada um deles, ele forneceu o NOx, tá? Alumínio 3+, ferro 2+, 3+. Então, para fornecer a fórmula, não tem mistério. Vamos iniciar pelo metal. Em seguida, colocamos o OH entre parênteses, é necessário colocar entre parênteses. Fechamos o parênteses e o número que vem aqui em cima, embaixo, sobrescrito, vai ser justamente o NOx do nosso metal. Então, por exemplo, aqui, alumínio 3+, Al, OH, fecha parênteses, 3. Ferro 3+, ferro, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3. Como é que a gente fornece a nomenclatura das bases? Então, para fornecer a nomenclatura das bases, a gente vai iniciar pela palavra hidróxido, seguido do nome do cátion. Então, não tem mistério. É NaOH. O Na não é o sódio, então fica hidróxido de sódio. CaOH é o hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de cálcio. O AlOH3 é o hidróxido de alumínio. Sendo que vai existir aquela situação em que o metal ele apresenta um NOx variado. Isso é típico dos metais de transição, né? E alguns metais também lá dos elementos representativos, por exemplo, com chumbo, com estânio, enfim. Então, para a gente fornecer a nomenclatura das nossas bases formadas por metais de inox diferentes, a gente precisa estar especificando o inox do elemento químico na determinada forma. Para isso, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente vai indicar em algarismo romano o NOx do nosso metal, ou vamos aqui atribuir o sufixo oso ao íon de menor carga e o sufixo ico ao íon de maior carga. Exemplo, o ferro.
O ferro é um metal de transição e ele apresenta o NOx 2+, e 3+. Portanto, as fórmulas ficam FeOH2, FeOH3. A gente não pode simplesmente dizer que é hidróxido de ferro, porque existem duas fórmulas para isso. Como é que a gente vai diferenciar? Então, fica hidróxido de ferro 2, porque o NOxzinho dele é 2+, ou hidróxido ferroso, porque é o menor NOx. E para o FeOH3, que o ferro dele, o NOx dele é 3+, fica o quê? Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Outros exemplos, né? Por exemplo, aqui, o cobalto. O cobalto pode ter o NOx 2+, ou 3+, então fica hidróxido de cobalto 2 ou hidróxido cobaltoso e o CO3+, hidróxido de cobalto 3 ou hidróxido cobáltico. Aqui lembra, fica o COOH2 e aqui o CO, em parênteses, OH3, tá? Quanto à propriedade das bases, então, em relação à ação sobre os indicadores, né? Lembrando que os indicadores são substâncias que alteram de cor quando em presença de substância ácida ou básica. Então, no laboratório, né, a gente disponibiliza de vários indicadores, e dependendo do indicador, que geralmente é um ácido ou uma base fraca, se o meio for ácido, ele vai apresentar uma determinada cor. Se o meio for básico, ele vai apresentar uma outra cor. Por exemplo, fenolftaleína, a gente utiliza muito nas nossas reações, né? Ensaios volumétricos. Então, se o meio for ácido, aquela solução ela permanece incolor. Se o meio for básico, ao a gente adicionar gotinhas, geralmente a gente coloca 2 ou 3 gotinhas de indicador, já é suficiente. A solução ela já muda a cor para vermelho. Aí nós temos o tornassol, né? Muda do rosa para o azul. O alaranjado de metila muda do vermelho para o amarelo. O azul de bromotimol muda do amarelo para o azul, do ácido para a base. Nós temos as reações de neutralização, ou seja, todo ácido se combina com a base, formando sal e água. Essa é a reação de neutralização, ela sempre se processa e ela ocorre da seguinte forma: nós temos a base em presença de água, ela nos gera o íon hidróxido e o cátion, né? Processo de dissociação. Já o ácido vai sofrer a ionização e vai gerar o íon H+, ou H3O+, mais o nosso ânion. Portanto, o que é que vai acontecer? A hidroxila vai se ligar com o íon H+, para formar a molécula de água, e o cátion se liga com o ânion para formar o nosso sal. Então, é a reação que sempre se processa, ácido, base formando sal e água. Então, por exemplo, aqui, né, para combater a azia, que é o excesso de ácido clorídrico, nós tomamos o leite de magnésia, que é uma base, que vai justamente neutralizar a ação da acidez estomacal. Outras propriedades das bases. Então, elas possuem sabor adstringente, que é aquele sabor que amarra na boca. Elas apresentam uma estrutura iônica, que é formada pela atração eletrostática entre o cátion e o ânion, né? Por isso que quando a gente coloca em água, sofre uma quebra, liberando os íons que estão presentes na formulação da nossa base. E elas conduzem corrente elétrica em solução aquosa, porque no estado em condições ambientes, as bases elas são sólidas, exemplo do hidróxido de amônio. Então, para conduzir corrente elétrica, ele precisa ser solubilizado em água. Aqui nós temos as principais bases e suas aplicações. Então, a base mais conhecida que nós temos no nosso cotidiano é a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Então, ela é uma substância branca, né? Geralmente vendido em forma de lentilhas. São substâncias deliquescentes, ou seja, elas tendem a
absorver a molécula de água que está presente no ar atmosférico, então a gente precisa guardar em recipientes, né, com dessecador, de preferência, essas substâncias. E são muito utilizadas para a fabricação do sabão, né? Onde o hidróxido sódio, o soda cáustica, na presença de uma gordura e de calor, vai formar o sabão mais a glicerina. Nós temos o hidróxido de cálcio também, muito utilizado, conhecido por água de cal, cal extinta, cal apagada. É muito utilizado para fazer as pinturas das paredes, né? Água de cal. E também para fazer a preparação das argamassas, muito utilizado na construção. Na odontologia também ele é utilizado, o hidróxido de cálcio, porque ele apresenta o cálcio, né, que vai remineralizar o dente. Nós temos o hidróxido de amônio, muito utilizado aqui para a fabricação de fertilizantes, utilizado na agricultura, né? Lembrando que o hidróxido de amônio é formado pela reação entre o borbulhamento do gás amônio na água, gerando hidróxido de amônio, que aí ele se decompõe, né? No íon amônio e na hidroxila. Certo, gente? Aqui são algumas referências que vocês podem estar aprofundando conteúdo sobre as bases. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.